Aqui no São Paulo, graças a Deus, a torcida apoia muito quem vem de Cotia, né? Desde a época do Rogério, Casemiro, Lucas, jogadores que vieram da base, foram campeões, então não foi diferente comigo. Essa identificação ali desde a base e na minha estreia no profissional, por ser contra o Corinthians, toda essa história, acho que desde ali criou essa identificação muito grande, da onde eu vim também. Acho que muita pessoa se identifica também comigo, com o sonho de ser jogador, de vir na comunidade. Então acho que isso tudo agregou para a torcida ter uma identificação quando me vê ali dentro de campo. Foi, né, um período acho que muito difícil, acho que graças a Deus a gente não passou nunca, minha mãe nunca deixou eu e meu irmão, a gente passar necessidade de passar fome. Mas eu digo difícil, acho que por ser ali, né, do bairro onde a gente morava e você querer querer ser jogador e buscar ser alguém de uma profissão assim importante na vida, é sempre mais difícil, né? Acho que você tem que fazer o esforço dobrado. Então, acho que isso tudo, saber que ela trabalhava 10 vezes mais do que as outras pessoas assim, que tinham uma condição melhor para poder não ter que eu e meu irmão passar fome. Meu pai, aos 3 anos de idade, ele saiu de casa, né? E aí minha mãe, sozinha, me criou junto com meu irmão. Acho que ter esse apoio do pai, isso aí fez muita falta ali na minha infância. E acabou que ela foi pai e mãe ao mesmo tempo para mim. Você nascendo em uma comunidade, acho que é sempre mais difícil, né? O pessoal tem um receio, tem um preconceito, né? Em fala de onde você veio. Então, já fui confundido talvez com ladrão, com isso ou aquilo quando era pequeno, por vir da onde eu vim. Mas como eu sempre falo, eu tento ser exemplo para as crianças do meu bairro, para os meninos do meu bairro, para as meninas também. Saber que independente de onde a gente nasceu, não é o lugar, né? E sim as pessoas. Eu acho que eu posso ser uma esperança para eles de não se envolver numa vida errada. Já começando pelo preconceito, né? Por ser negro. E depois por vir de uma comunidade, né? Eu sabia que meus amigos da minha sala, quando acabava a aula, iriam para o apartamento, iam para um condomínio, e eu tinha que pegar 2, 3 busão para ir treinar, e depois mas só ia chegar em casa à noite, né? Mas ali, quando chegava na hora do recreio, da refeição, que eu não tinha ali para comer um lanche bom, um refrigerante, já começa por aí, né? Com 6 anos, 5 para 6 anos de idade, né? Eu tive uma oportunidade na igreja que eu e minha mãe frequentava, né? Tinha a apóstola Elaine, ela fez o Dia das Crianças, né? E fez um futebol ali e eu me destaquei. E nesse dia tem uma pessoa que eu sou muito grato, que é o Marcelo Félix, né? Estava ali, ele tem uma escolinha até hoje. E ele fez ali um evento para as crianças ali, eu me destaquei fazendo gols, e a partir dali ele me deu a possibilidade de jogar na escolinha dele, né? Com bolsa, eu não tinha que pagar nada. E desde ali ele me deu a primeira oportunidade, e foi quando eu cheguei na escolinha e vi que mesmo na escolinha eu já me destacava a mais do que as outras crianças. Jogava numa categoria, né? Numa idade avançada. Então ali eu vi que a minha vida, eu poderia, né? Talvez ser uma válvula de escape ali, ou uma profissão ali, e tentar dar uma melhora de vida para minha mãe, porque por mais que a gente tinha, né, não passasse necessidade, eu chegava na escola, via um tênis, uma roupa, ou a gente não tinha carro, então eu queria dar um carro para minha mãe, queria dar uma casa melhor para minha mãe. Ela fazia esse rolê todo a pé? Era ou a pé ou de ônibus, né? Então a vida inteira a minha mãe fez isso de ônibus. Então eu queria dar essa condição para minha mãe, e foi quando eu vi que no futebol, seguindo ali na escolinha, e aí com 11 anos de idade surge a primeira oportunidade, que é o São Paulo, né? Fui fazer o teste no São Paulo, e aí fiquei mais ou menos 2 semanas em teste e passei, e aí foi quando mudou minha vida, né? Passei a treinar em Cotia e o São Paulo me abraçou e estou aqui até hoje.
Acho que no começo, né, ali nas categorias de base, ali quando você chega, você fica um pouco ali, é, não com vergonha, mas eu acho que você fica acanhado, mas eu já me senti diferente da escola. Acho que no São Paulo já não tinha diferença. Você ser negro, branco, rico, pobre, eu acho que o São Paulo me deu isso, né, uma estrutura desde os 11 anos de idade, acho que 11, 12, 13 ali, tinha um acompanhamento, por mais que eu não estava morando lá em Cotia, tinha um acompanhamento psicológico, que era importante, acho que ali com 14 anos de idade ali você começa a ter um acompanhamento. Então acho que ali, isso dali eu me senti acolhido quando eu cheguei no São Paulo. Então, por mais que eu tinha uma correria de ônibus, de alimentação para chegar no São Paulo, quando eu chegava lá eu esquecia tudo e jogava. Pelo fato de minha mãe, né, me dar essa condição de estudar na escola particular, eu tinha que acordar 6h20 da manhã, pegar um ônibus e estudar lá na Lapa. E aí treinava, estudava na verdade, né? Acabava o treino, tinha que sair correndo, pegar 2 ônibus para voltar para o meu bairro, onde a minha mãe já estava me esperando com a marmita, né? E aí esse Marcelo Félix me levava de carro até a Raposo Tavares, aonde eu parava no ponto, esperava um ônibus fretado que vinha do São Paulo, do Morumbi, e aí eu entrava e comia a marmita dentro do ônibus e ia pro CT. Aí, só que nesse período, alguns jogadores já estavam alojados. Enquanto eu estava fazendo essa correria, eles já tinham estudado na escola do São Paulo, e já tinha almoçado, dormido, tomado banho e eu estava dentro do ônibus, né? Então o corre era 2 vezes, eu tinha que fazer 2 vezes mais e chegar e performar. E aí quando acabava o treino eu tinha que fazer o mesmo trajeto para voltar para casa. Então acabava o treino, eu voltava no ônibus, né, do fretado. Fretado, não sei se fretado se fala ali, né? Um ônibus do clube. Descia na Raposo. Da Raposo pegava um ônibus até a estação do metrô. Chegava na estação de metrô, pegava um metrô até a Luz, né? Da Luz pegava um trem até a Lapa e da Lapa pegava um ônibus para vir para cá. Chegava 8h30, 9 horas em casa. Só dava tempo de comer, tomar banho e no outro dia tudo de novo. Todo dia? Todo dia, durante 14 e 15 anos. Durante 2 anos isso. Aí com 16 anos eu fui alojado, aí já não precisei mais. Com 16 anos, acho que literalmente vira minha segunda casa, né? Eu passo a morar ali todos os dias, só venho para casa de fim de semana. E ali foi um período onde, acho que um divisor de águas da minha vida, né? Ali foi onde eu falei, daqui eu assino meu primeiro contrato ali na base e sigo a trajetória no São Paulo, ou tomaria outro rumo, jogaria em outro time, ou não conseguiria seguir a carreira talvez ali no São Paulo. E ali, por mais que eu tenha alojado, achei que a vida seria fácil, não é, né? Você começa a ficar longe da sua mãe, longe da sua família, só que ali não tinha mais volta. Entrei ali dentro, tinha que dar o meu máximo para poder todos os dias provar que eu merecia estar ali. Como eu falei, todo ano tinha uma seletiva, alguém era mandado embora e eu não poderia, né? Como posso falar? Desde moleque eu sempre fui muito explosivo, né? Acho que isso eu posso falar, igual falo aqui, eu tô me sentindo literalmente, não só por estar em casa, mas aqui com vocês. Sempre fui uma pessoa muito explosiva. Acho que, igual eu falo, não é culpando, mas muito pelo fato de não ter essa imagem do meu pai. E acabava meio que descontando em algumas pessoas que eu amo, ou da maneira do meu linguajar, ou da maneira de tratar algumas pessoas. E acho que isso que me machucou muito, né, nesse período. Todos os dias que eu ia treinar, todos os dias que eu estivesse cansado, eu tinha que treinar mais, treinar mais, treinar mais, para poder dar uma qualidade de vida melhor para minha mãe, que tanto sofreu, tanto trabalhou e tanto
tanto fisicamente, por ter pegado o ônibus lotado, tudo, e mentalmente pelo que ela estava passando, de ter que visitar o meu irmão, e ter que ficar longe de mim, saber que eu estava no meu sonho. Então acho que isso eu usei tudo como combustível para seguir ali e conseguir chegar no profissional de São Paulo. Você lembra a primeira vez que te chamaram para treinar como profissional? Primeira vez, acho que primeira vez, o primeiro contato, acho que foi com 16, 17 anos ali, né? E aí a gente era avisado um dia antes e eles comentaram que a gente ia ter a possibilidade de treinar, né, no profissional no outro dia. Aí eu já avisei, família inteira, meus amigos. Aí já passa um filme na cabeça, né? Você já acha que você vai fazer o treino e alguém vai te olhar, você vai ficar lá e tal. E aí fiz o primeiro treino e tal, mas assim, era muita diferença, né? Então acho que é igual eu falo, a gente olha o pessoal olha, tem muitas pessoas que olham na TV e falam, aquele cara é ruim, aquele é isso, aquilo. Então a gente é novo, a gente olhava e falava, os caras perderam esse gol e tal. E aí quando eu fui fazer o meu primeiro treino, eu vi a diferença. Com 16 anos, e joguei contra, não lembro quem tava na época, mas ali eu vi a diferença. Então mas ali foi uma experiência incrível que eu tive ali. Acho que nem dormi no dia, tirei foto ali com os profissionais e foi muito marcante. Quando eu assinei o meu primeiro contrato profissional, acho que eu ainda estava na base, né? E fui convocado para a seleção brasileira, sub-20. Tinha 18 anos e foi ali onde mudou minha vida, né? Ali foi, eu acho que, onde eu tive a certeza que eu tinha grandes chances de se tornar um jogador profissional do São Paulo. E ali começou a mudar minha vida. Comecei a ajudar minha mãe, ela já teve que trabalhar menos. E aí, quando eu sou convocado a primeira vez para treinar no profissional já com o contrato, foi quando as coisas começaram a mudar. Já começamos a pensar em pegar o meu apartamento para morar com ela e dar uma condição melhor para ela, né? Quando eu tive o chamado para literalmente fazer parte ali já, né, dos profissionais, foi muito engraçado. Teve um episódio, foi na semana, tinha um jogo do Corinthians no fim de semana, né? E aí iniciou a semana na segunda-feira e eu pedi para um coordenador da base, né, se ele conseguiria me arranjar ingresso para mim assistir na arquibancada, o jogo de domingo. E aí ele acabou não me respondendo, né? Não me respondendo, até fiquei bravo na época. Falei, pô, tal, já tava na seleção e, tipo assim, não me respondeu, mas o jogo contra o Corinthians, os ingressos era difícil, né? E aí, quando chegou, acho que à noite, não, no outro dia, foi terça ou quarta-feira, tinha jogo São Paulo e Flamengo. E aí eu tava em casa assistindo, e aí acabou que o Jusilei acaba se machucando no primeiro tempo. Aí os meus amigos mandam mensagem, pô, o Jusilei machucou, acho que o São Paulo vai te chamar pra subir. Eu falei, para, tá mentindo, mentira isso. Aí continuei assistindo o jogo, o mesmo diretor que não tinha me respondido dos ingressos me chama. E aí ele me comunica, ele fala, olha, o pessoal de São Paulo, da Barra Funda, pediu pra você se apresentar amanhã lá no profissional, que você vai treinar. Aí foi quando eu subi para treinar com os profissionais. Aí foi o primeiro contato literalmente ali como jogador profissional, né? Fiz o treino, acabou o treino, na quinta-feira, ou foi sexta, já saiu a convocação e, tipo assim, tudo muito rápido. Fui chamado para treinar e fui convocado para ir pro jogo contra o Corinthians, que eu queria ingresso alguns dias antes. E aí foi uma alegria imensa. E aí acabou que eu fui pro jogo, entrei na partida, e aí onde essas pessoas que me ajudaram. Eu sou muito grato, acho que na época eu sou muito grato ao Diego Souza. Acho que quando eu subi ali, tanto nesse jogo contra o Corinthians, tanto no meu primeiro jogo como titular, ele me deu tranquilidade. Tava muito nervoso, acho que foi contra o Cruzeiro, tinha Arrascaeta, Dedé, Fábio, um monte de jogadores assim, era o Cruzeiro na época, estava muito bem. E ele falou pra mim, olha, tranquilidade, não precisa ser o seu melhor jogo. Você tem que fazer um jogo seguro. Se você errar, a gente vai estar aqui. Se você acertar, a gente vai te apoiar. Se errar também,
Então não queira fazer mais do que você fez na base aqui. Faz um jogo seguro, que é seu primeiro momento como titular. E ali eu fiz um jogo, graças a Deus, fui muito bem na partida. Quando terminou a partida ele me elogiou, né, na entrevista, e ali a minha vida mudou. Já não desci mais para a base e já passei a integrar o profissional. Acho que acabou o jogo, ele deu uma entrevista falando que eu estava jogando como se tivesse anos e anos no profissional. Então eu sou muito grato porque para ele não fez diferença, mas para mim ali naquele momento, não só escutar, mas ele falar aquilo em rede nacional, acho que tenho certeza que também ajudou ali a mudar a minha carreira e me ajudar ali no começo. Falar que eu imaginei que seria na final, não. O primeiro eu pensei, o primeiro eu tenho que defender, deixa que o pessoal da frente resolve, mas pelo fato da minha história, de tudo que a gente passou, eu tinha dentro de mim ali que aquele dia poderia acontecer algo. Acho que, graças a Deus, sou abençoado e acreditar. Acho que o Lisieiro, a gente concentrava junto, né? E a gente, um dia antes também, ficou imaginando. A gente jogou junto aquela final, ficamos imaginando se eu fizesse o gol, se ele fizesse o gol na final. Então a gente comentou como que seria ali dali pra frente. Então acho que isso daí a gente mentalizou e graças a Deus aconteceu, né? Ali eu contei um pouquinho com a sorte, né? Ali fui abençoado. Até hoje eu brinco, né? Eu tava brincando com o Crespo, acho que no treino ele falou: aqui se sobrar você sabe. Eu falei, e se desviar então eu tenho esse chute. Acho que ali passou muito tanto da confiança, mas acho que de treinamento. Acho que não só ele, mas acho que o Diniz também vinha me cobrando para não ser mais somente um volante defensivo. Melhorar e se adaptar e ter outras qualidades, né? Porque defender, todo mundo sabe da minha capacidade de marcar. Mas o próprio Diniz, mas com a chegada do Crespo, potencializaram isso em mim. E que eu tinha outras valências de chute de fora da área, tanto é que depois eu fiz alguns gols também fora da área. Só que eu tinha que trabalhar isso no dia a dia e potencializar. Então, por mais que ela desvie, né, ali no gol, na situação do gol, mas eu já estava em mente que se sobrasse ali eu tinha que finalizar e não tocar de lado ou começar a tocar para trás. Então, por mais que é um chute que a bola desviou, mas a intuição ali e o trabalho me fez ali finalizar. Eu poderia ter tocado e não ter finalizado, mas graças a Deus foi abençoado e foi gol, e é isso que importa e foi um campeão. No profissional, acho que foi o primeiro momento mais difícil que eu tive ali. Acho que no profissional foi a lesão mais grave que eu tive. E inclusive foi no primeiro treino do Rogério Ceni, né? Acho que o Crespo, junto com a sua comissão, acaba sendo demitido, né? Enfim, são ciclos que se encerram. O Rogério assume o comando do São Paulo e aí a gente vai fazer um treino no Morumbi um dia antes do jogo, e no primeiro treino com o Rogério Ceni eu me machuco, né? Um lance sozinho. Machuco o adutor esquerdo. E ali em 2021, e essa lesão foi muito grave, né? Acho que ali muitas pessoas, acho que inclusive a torcida não sabe o grau que é essa lesão que eu tive. E foi muito difícil, acho que foi um período ali onde tinha acontecido as coisas tudo muito rápido para mim. Tinha sido campeão, ajudei a quebrar o tabu do São Paulo, o reconhecimento da torcida, onde eu ia era reconhecido, o prestígio. E de repente tive uma lesão muito grave, onde não conseguia recuperar, e o São Paulo, o departamento me ajudou muito, porque eles sabem o grau da lesão. Então eles tentaram de todas as formas para a gente fazer da forma conservadora, sem a cirurgia, né? E claro que nenhum jogador quer fazer cirurgia, então acho que o São Paulo me ajudou muito. Acho que foi um período muito difícil ali, onde eu via meus companheiros jogando, eu via meus companheiros treinando, e eu não tinha uma melhora. Acaba o ano de 2021, eu retorno para o ano de 2022,
Começa a pré-temporada de 2022 e me machuco novamente, a mesma lesão. E aí volto para estaca zero. Trato. Tava 100%, não sentia nenhuma dor, fisioterapia fez tudo certo e sinto novamente. E aí eu entrei ali naquele ciclo que eu não conseguia produzir o que eu vinha apresentando de 2021 para trás. Então assim, a chegada do Rogério Ceni no São Paulo, no primeiro treino dele eu machuquei. Então eu passei um grande período com o Rogério no comando do Tricolor, onde eu não conseguia performar o que eu havia apresentado nos outros anos, né? Então foi muito difícil ali para mim. Teve alguns treinos que eu não conseguia performar e chamei ele para conversar, para explicar que realmente às vezes não conseguia mesmo, não era porque não queria. E aí ele consegui voltar, consegui ser relacionado, consegui jogar e aí machuquei. Não lembro qual vez que foi. E aí saí no primeiro tempo, foi quando eu saí chorando no primeiro tempo, com muita dor. E ali já não tinha mais como a gente tratar, fazer o tratamento. E aí foi onde a gente, junto com o departamento do São Paulo, fazer uma intervenção cirúrgica, né? E aí foi um momento muito difícil para mim, acho que meu e da minha família. Ter que fazer a cirurgia, ter que passar aquele momento. E aí quando eu faço a cirurgia, né? Aí é onde entra a segunda parte, que foi uma lesão ali que eu tive, uma lesão rara, não sei explicar, não sei falar. Poucos jogadores tiveram, acho que teve uma calcificação, não sou a melhor pessoa para falar, mas eu acho que poucas pessoas sabem, a torcida não sabe disso, né? E muitas vezes achavam que era o departamento que não estava cuidando bem de mim, mas não, foi uma reação que o meu corpo teve ali e gerou, né, o meu corpo teve essa reação e gerou essa calcificação no meu adutor. E acabou que só com a cirurgia eles conseguiram identificar e retirar do meu corpo. Então, mas a gente vai colocar, foi de 2021 para 2022, praticamente quase um ano trabalhando. E nesse período trabalhava no clube, trabalhava fora com o meu personal, trabalhava em casa e não melhorava. Me cuidava no clube, me cuidava em casa, não melhorava. E aquilo, querendo ou não, naquele período, na minha mente foi muito difícil, foi o segundo momento difícil ali, né? E quando eu faço a cirurgia, eu consigo colocar um ponto final, e aí eu descubro essa reação que o meu corpo teve, né? Dessa parte da calcificação, e aí foi na onde que eu consegui melhorar, mas aprendi muito com essa lesão, né? Foi na onde que ali eu vi que o futebol não era só nos 90 minutos, não era só nas 4 linhas, e eu vi que exigia também do extracampo, né? Foi na onde que eu decidi, desde aquela época da minha lesão, 2022, após a cirurgia, fazer uma academia em casa, não para pegar peso, mas para ter o meu espaço de trabalho, onde eu tenho o meu profissional, que é o Romário, desde os 17 anos, está comigo, mas fora de campo, continuar o trabalho que havia sendo feito no clube, né? E poder me cuidar, poder me preservar para nunca mais ter uma... ou diminuir as chances de ter uma lesão grave que eu tive. E foi muito difícil, acho que essa lesão aí eu tenho certeza, acho que minha família sabe, acho que foi muito difícil. E a gente não sabe os planos de Deus, mas muitas das vezes eu me pergunto, né, essa lesão que eu tive, se eu não tivesse, né? Acho que eu vinha num momento muito bom, fui campeão, gol na final, reconhecimento que eu nunca tive, dando algumas coisas que minha mãe não teve, acho que não só isso, mas o prestígio ali do torcedor. E aquilo mexeu com a minha cabeça, porque eu tinha os meus sonhos, como qualquer outro garoto
Acho que almejava talvez chegar na seleção brasileira. Eu tinha sido campeão com um treinador de um técnico rival me elogiando, jogador rival me elogiando. E não que isso subiu para minha cabeça, mas você começa a almejar coisas grandes. E aquela lesão ali, eu, minha família e as pessoas ali dentro de São Paulo sabem que me atrapalhou naquele período de dar seguimento, né? Naquele momento que eu vinha de ascensão. E foi muito difícil conseguir superar, mas eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para mim e consegui superar, e é isso que importa. Eu vi meus companheiros treinando, jogando, e eu achava que por ser uma lesão no adutor eu conseguiria recuperar rápido. Não era uma lesão de ligamento que você não tem o que fazer, já tem o prazo estipulado. E não melhorava. E ali muitas das vezes eu não queria nem frequentar, não queria nem ir para o CT, porque eu não tinha vontade, né? Acho que minha família me ajudou muito, meus amigos, mas ali dentro do São Paulo acho que eu tenho uma pessoa que muitas das pessoas acho que às vezes brincam não, né? Às vezes falam que é panela, que é isso, que é aquilo, mas acho que eu nunca falei isso em entrevista, mas ali a primeira situação que teve o Luciano, com certeza é uma pessoa que eu vou levar para minha vida, uma amizade fora do futebol. Acho que durante o período, praticamente assim, durante um mês, me ligava quase todos os dias perguntando onde eu estava, perguntando se eu já estava chegando no CT, porque ele sabia que eu não queria ir pro CT. Então ele me ligava 8 horas da manhã, onde você tá? Tá chegando? Tô te esperando. Onde você tá? Tá chegando? Então acho que, e foi nesse período da minha lesão. Eu não melhorava, eu não sentia. O São Paulo fazia de tudo para me recuperar, mas infelizmente era uma reação que o meu corpo estava tendo, uma calcificação, não tinha o que eles fazer. Me ajudaram muito no departamento médico, mas era difícil. E todos os dias ele me ligava ali, ele lembra disso, me ligava, onde você tá, quer que eu te dou carona, tudo tal. E isso foi muito importante ali, que naquele momento não me fez parar ali as sessões de fisioterapia. Naquele momento que eu vivia, acho que talvez o inferno, tanto fisicamente, mas psicologicamente. Eu guardava muito, né, pra mim o que estava acontecendo. E poucas pessoas sabiam ali, tipo, que eu não tinha essa vontade de ir pro clube. Achavam que era alguma outra coisa, que eu não queria frequentar porque eu não estava me cuidando, fazendo algo do tipo, mas não era. Acho que eu estava em possibilidade de fazer o que eu mais gostava, que era jogar futebol. Então acho que naquele momento foi muito difícil por causa disso. E o Vitória foi um clube que eu tenho uma gratidão enorme, me abraçou. Desde o começo, quando surgiu o meu nome, eles tiveram interesse, quiseram contar comigo. E desde a minha chegada lá eles me abraçaram. Confesso que eu estava com muito medo, acho que de sair do São Paulo, acho que estava 13 anos, né, no São Paulo, então você sair para outra cidade, para outro clube, como as pessoas vão te receber, tinha esse medo, né, mas eu creio que hoje, eu sei que isso daí me ajudou muito e me fortaleceu não só como jogador, mas como pessoa. Acho que eu melhorei muito. Conheci novas pessoas, novos jogadores, novos profissionais que me abraçaram e parecia que eu estava no clube há muitos anos. E a minha passagem lá, parece que não, que muitas pessoas acham que eu não joguei, mas eu chego lá também sem pré-temporada, porque eu estava afastado no São Paulo, treinando separado, em horários alternativos. Chego lá sem ritmo nenhum, conquisto a minha posição no clube, joguei 27 jogos, a nossa equipe estava com 1 ponto em 7 rodadas e
eu junto com meus companheiros, a comissão, o treinador, o Carpini, conseguimos, né, não só livrar a equipe do rebaixamento, como classificar a equipe para a Sul-Americana, que foi um feito muito grande ali dentro. E acabei não ficando por questões de empréstimo, eu tinha contrato com o São Paulo, mas saí de cabeça erguida com a missão cumprida. Peguei o time na Série A, entreguei o time na Série A e também na Sul-Americana. O ano de 2025, acho que eu tinha muita expectativa de, após o empréstimo no Vitória, retornar e fazer um ano onde eu pudesse mostrar que eu era capaz de voltar a usar a camisa de São Paulo, de voltar a brigar por títulos. E acaba que eu recebo a notícia que eu novamente não estava nos planos, né? Não estava nos planos. Liguei, pedi uma oportunidade para fazer a pré-temporada, não estava nos planos. E foi muito difícil, acho que porque gerava muita expectativa. E acho que talvez seja esse o terceiro, mas acho que talvez um momento mais difícil aqui no São Paulo. Por tudo que eu vivi, por ter sido campeão, por vir da base. E ter que não só ficar sem jogar por uma lesão, mas não ter o contato com meus companheiros. Eu não faltei um treino, eu não deixei de treinar. Triste, feliz, sorrindo por não estar na equipe ou não, mas eu não deixava de sonhar, de voltar a vestir essa camisa. Assisti meus companheiros e acho que um episódio, acho que ali eu vi que a vontade que eu tinha de voltar de vestir essa camisa era muito grande, da minha decisão. Estava em casa e assistindo o jogo do São Paulo, do Paulista, e meus companheiros jogando, e eu não estava nem no banco, não estava nem integrado. E naquele dia eu peguei o telefone e liguei para meus companheiros Luciano, Jandrei, Alan Franco, Alisson. E ali, mesmo após uma partida, eles vieram na minha casa e eu não recebi eles. De vergonha. Por não estar jogando, por não estar tendo momentos com eles. Mas liguei, porque queria encontrar, liguei, não sei. Liguei e eles vieram até mim, mesmo após um jogo. Não lembro se eles perderam, não lembro se eles ganharam. Eles vieram aqui, não lembro que hora que era, à noite. E vieram até mim e eu me escondi. E acho que esse momento foi um momento muito difícil, onde eu me escondi em um quartinho embaixo da minha casa. E a única coisa que eu lembro é que fora de mim eu fiz um pedido, não lembro pra quem, que eu pedi pra eles que eles fossem campeão paulista, mesmo sem eu estar lá. Mas o meu desejo de voltar a vestir essa camisa, mesmo sem estar integrado na equipe, era um desejo, um pedido que eu tinha por estar torcendo por eles. E aquilo, ao mesmo tempo, me dava força para, mesmo treinando separado, não perder um treino.
Tomar uma água aqui, tio. Opa, fica à vontade. E eu acho que eu carrego comigo uma foto no meu celular que é de uma marmita. Acho que recém foi falado, né? Eu tenho 14 anos no São Paulo, desde a base. E acho que esse foi um episódio que essa foto eu tirei e vou carregar para sempre. É a foto de uma marmita que, após um treinamento, onde eu estava treinando separado, não tinha praticamente, acho que ninguém no clube, só alguns funcionários. E aí eu fui no refeitório e essa marmita estava com o meu nome. Para me esquentar, para me comer. E aquilo eu tirei ali, não comi, tirei a foto. E aquilo passou um filme. Acho que de tudo que eu falei nessa entrevista, de tudo que eu vivi, do tanto que eu fui feliz, mas ao mesmo tempo eu quis levar para o lado positivo. Carregava que a partir do momento que quando eu fosse integrado, nunca mais eu queria viver aquilo. E a partir dali, todo dia, acordava, imaginava voltar. Imaginava. Pedia para Deus, pedia para Deus, pedia para Deus, pedia para Deus. Tinha clubes para mim sair de empréstimo novamente, mas eu sentia que meu lugar era aqui, que a decisão de ter renovado não foi errada, de que eu tinha que viver isso novamente, de usar a camisa do São Paulo. Então, todos os dias eu acordava, olhava aquela foto. Até hoje, quando eu tô cansado, quando às vezes eu penso em não treinar, penso, putz, estamos viajando muito, estamos viajando na madrugada, eu lembro dessa marmita. Então, é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. E naquele momento, não estava nos planos, eu tinha que aceitar a decisão, acatei, mas eu tinha que buscar minha melhora. E foi quando eu conheci também a minha psicóloga. Ela faz um trabalho com alguns outros jogadores, acho que fez um trabalho com o Veiga, do Palmeiras, o Yuri, do Corinthians. E eu já tinha escutado sobre ela. E decidi começar a fazer uma terapia. Eu sempre, como eu falei, sempre fui uma pessoa fechada e era contra isso. Achava que não tinha importância, achava que não tinha resultado, né? Acho que a mente fechada, né? Achava que terapia não adiantava, não resolvia. E aí entrei em contato com ela. E o mundo é tão pequeno que ela é mãe de um dos meus amigos de infância que jogou comigo na base do São Paulo. E comecei a fazer o tratamento com ela, me apegando à minha família, me apegando em Deus. E comecei a cuidar da minha mente, mesmo não sendo integrado ainda. Comecei a buscar essa minha melhora. E era nítido a minha melhora, acho que, como eu sempre falo, eu não melhorava 100% em uma sessão, mas a cada sessão 1% que eu melhorava, aquilo ia me ajudando, ia me dando força, pensando positivo, pensando,
pensando que poderia acontecer, a lei da atração. E não só dentro de campo, mas a terapia ali ia me ajudando. Não só nas situações que eu vivia naquele momento, como as situações também da minha vida, como o abandono do meu pai, as situações que eu vivi com a minha mãe, junto com o meu irmão. Eu acho que a terapia eu consegui, e eu consigo, né, que até hoje eu faço, não ser aquele Luan que muitas pessoas conhecem, né? Muitas vezes fechado, cara fechado, rabugento, pô, que é mais seco assim, mais rude. Mas eu consigo, assim como eu estou fazendo aqui, ter essa liberdade. E eu tenho certeza que talvez se não fosse essas sessões, eu não conseguiria me abrir aqui. Dessa forma. Chorar em público aqui, em público eu falo aqui. Eu tenho certeza que eu não conseguiria. E ali é onde acontece a chegada do Crespo, né? Acho que eu fui integrado, treinei, conversava diariamente ali com os Beldia, comissão. Sou grato também por eles terem dado a oportunidade de voltar. Mesmo não ter sido convocado para nenhum jogo, mas sou grato, não tenho o que falar. Me deram a oportunidade de voltar para o São Paulo. E, como eu falei, são decisões da diretoria, do clube, e acabaram mandando ele embora. E trouxeram um treinador que eu fui campeão em 2021. E na chegada do Crespo, foi muito como a do início. Ao mesmo tempo eu também não sabia como ia ser. Muitas pessoas acharam, agora o Luan é isso, o Luan é aquilo, o Luan vai jogar, o Luan é aquilo. Mas na minha cabeça eu não tinha isso. Eu tinha que mostrar também. Por mais que ele me conhecesse, por mais que eu tinha sido um protagonista de um dos títulos que eles fizeram parte, ele com a comissão, eu não tinha isso na minha cabeça. Eu queria mostrar, mesmo para o Crespo, que me conhecia de 2021, que eu estava focado, a única coisa que eu falei para ele é que ele poderia contar comigo se ele precisasse jogar, se ele precisasse de mim 5 minutos ou 90. Eu honraria a camisa e entregaria o meu melhor dentro de campo, se fosse para jogar 5 minutos ou 90 minutos, uma partida como titular ou reserva, ou se tiver que esperar para não ir para o jogo. E essa foi a nossa conversa. E eu sei, ele sabe, eu sei que eu tenho a confiança dele. E devido a eu ter ficado muito tempo sem jogar, eu continuo trabalhando muito firme. Né? A comissão dele me abraçou, sou muito grato. Tem me ajudado muito. E hoje eu trabalho 200, 300%. Não só no clube, fora do clube também, com o meu personal Romário. Fisicamente, mentalmente. Para tentar, como o Crespo falou na entrevista dele, no final do dia não são jogadores, são pessoas, são humanos. Basta ver se estão melhores ou piores do que 2021. E é isso que eu tento buscar. Posso não chegar a ser o Luan de 2021 como jogador, mas como pessoa eu sei que depois de ter passado tudo isso e com terapia eu tento buscar ser um Luan como pessoa melhor.